Cara, eu não sei o quanto que você gosta de série, minissérie, todas essas coisas aí, mas talvez uma das minhas favoritas é Band of Brothers. Cara, a começar pela trilha de abertura, você já tá chorando. E na verdade, eu digo isso porque eu sou meio entusiasta assim, com essas coisas de Segunda Guerra Mundial. Cara, eu acho muito massa. Eu sou o cara que teve umas fases muito malucas, assim, muito intensas. Geralmente é pessoa que tem algum probleminha, assim, quando entra no negócio, entra profundamente. Eu sou assim. E eu cheguei a um ponto, assim, até eu estava pensando essa semana, cara, a gente faz cada coisa quando a gente mora numa cidade de 13 mil habitantes no interior de São Paulo, que eu era tão fascinado por guerra e todas essas coisas, que eu achei uns pets no Mercado Livre. Sabe pet, aquele negócio que você cola, assim, na jaqueta e tal. E aí, o que aconteceu? Eu comprei 2. Um que era, cara, nem lembro, mas era um negócio aqui, com aqueles negócios assim, tipo as graduações e tal. E outro, que era uma águia da Segunda Guerra Mundial. Cara, eu sempre usei aquilo lá, costurei aqui na blusa, saía na rua como se fosse assim, ir pra guerra e tal. Cara, alguns anos depois, sem mentira, eu tava fuçando lá no interior da minha caixinha de porcarias assim. Quando eu olhei, eu achei aquele pet. Cara, quando eu fui perceber agora, já sabendo um pouquinho mais, aquele símbolo era símbolo nazista. Cara, eu andava na rua assim, porque era uma águia com símbolo embaixo, assim, tipo no pezinho dela. E eu falei, cara, ainda bem que nunca deu ruim isso aqui, ainda bem que a ignorância, às vezes, ela... Embora ela não seja tão proveitosa, mas assim, Senhor, eu descanso nessa ignorância, que eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu só era um entusiasta. Só que essa série, cara, ela é maravilhosa, porque tem os diálogos, né, dos caras reais e tal. Depois você pesquisa, embora tenha algumas diferenças, mas tem muita coisa boa. E aliás, eu tenho até os DVDs lá em casa. Mas ó, eu quero ler para você um diálogo que acontece, que, cara, esse diálogo, quando eu ouvi isso, eu falei, caramba, Jesus fala através do Band of Brothers. Tem 2 soldados aqui. Um chama Ronald Spears e o outro chama Blight. E o Blight é um cara que chegou depois e é um cara assim que, quando às vezes surgiu a primeira tensão de batalha, foi um cara meio que se escondeu do negócio todo. E ele meio que fica se escondendo e tal. Ele chega ao ponto de uma tensão tão grande de batalha e de guerra, que ele fica cego, do nada assim, ele fica cego. E depois a visão dele volta. Então é um cara que ele sempre tenta estar escondido quando as batalhas estão acontecendo. E o Spears é um cara assim que é fantástico, que é um cara cheio das lendas ali dentro e tal. É um cara, uma máquina de guerra. E aí chega um momento em que o Spears, ele pega o Blight e fala assim, vem aqui, deixa eu trocar uma ideia com você. E olha só o que o Spears diz para Blight. Você está com medo, Blight? Todos estão com medo. E sabe por que você se escondeu naquela vala? Porque você acha que ainda existem esperanças. Mas não existe esperança na guerra. A única esperança que temos é aceitar que já estamos mortos. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo poderá agir como um soldado, sem remorso, sem compaixão, sem misericórdia. Toda guerra depende disso. Blight, sabe por que você está se escondendo? É porque você ainda acha que consegue, que pode sobreviver a essa guerra. Mas você já está morto. Cara, isso aqui é amor de Deus. Cara, por que a gente às vezes está se escondendo das batalhas do Senhor? Por que a gente às vezes está se escondendo das coisas? É porque a gente ainda está querendo achar que está muito vivo para as coisas desse mundo. E às vezes o Senhor puxa para a gente e diz, você já morreu, cara, para isso aqui. Não fique se escondendo. E é por isso que eu queria compartilhar com você, já que o capítulo 2 do nosso livro, texto e a base da nossa série é a respeito de chamado. Eu queria mostrar para vocês umas coisas importantes assim antes da gente entrar. Essa carta é escrita para essa cidade chamada Colossos. Colossos bem que tem 3 cidades ali, que é Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Elas ficam ao redor do rio Lico, que aliás essas 2 cidades, tanto Colossos como Hierápolis, elas têm um lance assim, isso aqui é um negócio para te dar vontade
cara, é até pecado falar, de se inscrever para o nosso retiro, que vai ser sobre as 7 igrejas. E aí sabe aquele lance lá de assim, você não é frio e nem quente, então morno, estou quase vomitando. E aí todo mundo fala, tá vendo, você tem que ter o fogo do Senhor. Cara, não é isso. Tem a ver com isso aqui, mas eu sei que depois você vai, eu não vou nem falar, mas eu sei que você vai pesquisar. Porque essas duas cidades, Colosso e Herápolis, elas estavam localizadas aqui e o Vale do Rico aqui. Então descia uma água aqui. Uma tinha as águas quentes, a outra tinha as águas frias. E Laodiceia, que é a carta de Apocalipse, está aqui embaixo. Aí essas duas águas se juntavam e desciam de um jeito aí que depois você vai pesquisar ou você vai no acampamento para você entender o que está rolando lá. Mas essas 3 cidades, elas eram interessantes porque elas faziam parte de uma rota cultural. Então, assim, o comércio, as rotas, estavam tudo passando por ali. Então, a gente meio que pode dizer assim que essas cidades, elas têm uma multicultura muito grande. Espiritual, social, comercial, tudo, cara. Porque, assim, uma cidade onde passa muito viajante, eles deixam suas marcas. E é curioso porque Colossenses é uma dessas 3 cidades, assim, se fosse eu para escrever e tivesse igreja nas 3, cara, eu não ia escrever para Colossenses, porque é um negócio meio pequeno comparado com as duas. Mas o apóstolo Paulo pega e escreve uma carta para essa igreja, e o que é curioso e fascinante dessa igreja é que essa é uma igreja que não foi fundada por Paulo. Quem fundou essa igreja foi um homem chamado Epáfras. Cara, o Epáfras é uma história assim, e tudo que eu vou te dizer assim, meio que tem um ponto de interrogação, porque parece muito, mas a gente não pode bater o martelo, isso é importante te dizer. Porque às vezes tem muita gente que está batendo martelo em algumas coisas pela Bíblia, e se você soubesse um pouquinho, você fala, rapaz, você não vai bater o martelo aí não, porque não é tanta certeza assim. E aí o que aconteceu? Pelo que tudo aponta, Epáfras simplesmente se encontrou com Paulo em Éfeso, ouviu a mensagem de Paulo, a mensagem do Evangelho, creu nessa mensagem e falou assim, cara, que coisa fascinante. E aí, possivelmente, o Epáfras é esse cara que, com essa mensagem, com esse impacto, cheio de espírito, voltou para casa e começou a plantar a igreja. E aí, então, Colossenses, ou essa igreja de Colossos, é uma igreja que foi de tabela feita por Paulo, porque Epáfras ouviu a mensagem, voltou para casa e abriu uma igreja, e agora essa igreja começou a ter alguns problemas. E aí depois de um tempo que ele não faz ideia, Epáfras talvez vai lá em Roma quando Paulo está preso e troca uma ideia com Paulo preso, falando assim, Paulo, abri a igreja lá e tal, mas cara, o negócio está complicado lá, porque o pessoal é difícil de lidar, né? Ainda bem que é só Colossos que o pessoal é difícil de lidar. E aí ele fala assim, vou fazer o seguinte, então, vou escrever uma carta, e já que tu não vai voltar, faz o seguinte, eu vou mandar Tíquico e Onésimo para que voltem, ou passem lá por Colosso, e entreguem a minha carta, que é uma carta aonde, não Epáfras, mas o apóstolo Paulo, cara, lá no começo, escreve com uma autoridade dizendo, cara, eu estou vendo o que está acontecendo aí, o Epáfras me contou toda a treta, então agora eu vou escrever para vocês aprenderem a lidar com aquilo que está gerando uma tensão entre vocês. E um resumão assim, se você falasse, tá, mas o que estava acontecendo lá? Cara, o que estava acontecendo é mais ou menos assim, tudo bem você acreditar em Jesus, no Evangelho, em Deus, Espírito Santo, igreja. Cara, tudo bem essa coisa de salvação, essa coisa de conversão. Não tem problema nenhum você saber tudo isso, acreditar em tudo isso e viver para tudo isso. Mas existe um segredo que assim, vai abrir os teus horizontes e aí então você vai ir mais profundo naquilo que precisa ir. Cara, e aí quando eu olho para isso, eu acho fascinante esse tipo de problema na vida da igreja. Porque o que acontece? Tudo bem acreditar no Evangelho. Mas assim, eu tenho uma chave aqui, embora a chave já não é mais o tempo pessoal. Mas eu tenho um segredo aqui, que assim, você precisa disso para viver. E isso que é vendido hoje, porque assim, todo mundo quer te vender um negócio.
Todo mundo, ninguém vai contestar dizendo assim, não, tudo bem, o que você acredita é seu. Mas, ó, você já viu, tem um pessoal fazendo um programa aí de espiritualidade, assim, fascinante. E talvez você precise disso para dar uma melhorada. Cara, é curioso como os problemas, eles são atemporais da vida da igreja. Tinha gente vendendo esses literais segredos no passado, e ainda hoje existem pessoas vendendo esses segredos pra gente hoje. E o que é curioso é que assim, tudo que os caras estavam vendendo aqui, ou criando ensino falso, tinha a ver com estrelas. Pô, as estrelas assim, ó. Cara, se você olhar bem ali, bom, nem vou entrar nesses méritos aqui, porque vai ter gente que gosta de ver esses negócios, né? Que eu esqueci o nome, como é que é? Horóscopo, é que eu só lembro dos Cavaleiros do Zodíaco, que eu amo, cara. Então assim, eu ia falar do lance dos Cavaleiros lá. Depois a gente vê de quem cada um é, de qual, né? Anjos, adoração a anjos. Existia um lance assim de, pô, tem que trazer alguns rituais judaicos, assim. Não só isso, mas também você tem que se poupar de algumas coisas. Então o que está acontecendo? A galera está vendendo um monte de coisa dizendo, ó, vocês precisam entrar nisso. E que pra gente, às vezes você fala, não, mas é só uma coisinha. Mas Paulo olha e diz, cara, o caminho que vocês estão vivendo é muito perigoso. Se vocês entrarem por essas coisas, vocês vão perceber que na verdade vocês estão diminuindo a obra de Cristo. Vocês estão diminuindo o que vocês têm em Cristo. Não dá para você começar crendo no Evangelho e depois você querer fazer um acabamento. Você tem que crer e saber que Ele tem o suficiente para a tua vida. Então, o que eu acho curioso disso daqui é que quando Paulo escreve essa carta, Paulo, ele não vai trazer uma coisa nova, como os ensinos diziam, não, você tem que abrir alguma coisa, descobrir o segredo, para entender uma plenitude. O apóstolo Paulo, ele vai dizer uma coisa muito simples. O que vocês precisam saber é o que vocês já têm, para vocês viverem uma vida plena. Deixa eu repetir. Como igreja, a gente às vezes acha que precisa de coisas novas e grandiosas para experimentar uma plenitude. E aí o apóstolo Paulo vem para a gente e diz, vocês não precisam acrescentar e descobrir nada. Vocês precisam só olhar para trás, olhar para esse livro e aí então partir dele, porque o que vocês precisam, vocês já têm. Então, não é sobre trazer coisas novas, é sobre aprofundar-se no que nós já temos. Então eu quero trazer para vocês, já que é chamado, eu falei assim, cara, como é que eu posso olhar para esse texto? E aí eu quero compartilhar com vocês, embora seja um negócio mais antigo, mas é quase como se a gente fosse olhar o chamado em 3D. São 3 lados, assim, um lance que eu quero compartilhar com você. O chamado como uma intervenção divina, Deus vindo na nossa direção. O chamado de Deus vindo na nossa direção e nos transformando no que Ele quer e nos enviando para onde Ele quer que a gente vá. Sei lá, as 3 dinâmicas do chamado: intervenção, transformação e missão. Então, beleza? Podemos entrar no negócio ali? Então, fechou. Ó, olha aí comigo. Isso aqui era a divisão do texto. Mas isso aí depois dá para mandar o slide, que você quiser, para você ter aquela grande questão desse livro. Então, olha aí comigo. Ó. Veja só como Paulo faz. Ele abre dizendo que sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. E aqui eu já tenho que olhar para você e falar uma coisa maravilhosa que talvez você já está começando a aprender em Paulo. Paulo abre uma carta não com palavras duras. O que esse pessoal estava fazendo e vendo era uma parada sinistra. Os caras estavam quase orando para anjo. Se eu sou Paulo, já ia começar igual Gálatas. Ó, insensatos, burros, cara, como vocês estão fazendo? Como é que vocês entram num lance desse, cara? Mas o Paulo começa agradecendo. E seria legítimo. Seria muito legítimo o Paulo já começar com os 2 pés na cabeça, no peito de todo mundo ali, falando: o que vocês estão fazendo? Num caminho de ruína. Mas o apóstolo Paulo começa
agradecendo. E isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção porque, assim, a grande verdade é uma só. Uma igreja de 80 membros, uma igreja de 20 membros, sempre vai ter equívocos, sempre vai ter desvios. A igreja sempre vai passar por momentos de tensões. E o apóstolo Paulo, para mim, ele começa a resolver essas questões do jeito certo. O que eu quero dizer com isso? Talvez aqui vá para aqueles que sentem mais o peso da igreja, aqueles que são mais zelosos pela igreja e que às vezes olham para a igreja e dizem: mas caramba, como é que pode? Esse aqui é da igreja e está nesse lugar fazendo isso? Como é que pode curtir isso, compartilhar isso? Cara, como é que pode? Está na igreja, mas está fazendo tudo isso. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Aprenda a começar sempre no lugar certo. Porque não tem problema, entre aspas, a gente às vezes se desviar, a gente começar a acreditar em coisas estranhas quando a gente está nesse lugar. Esse é um lugar que, mesmo a gente às vezes se desviando, mesmo a gente tendo alguns equívocos, estar nesse lugar é o melhor lugar onde a gente poderia estar. Porque esse é um lugar, esse é um ambiente onde o Senhor ainda é soberano. Ainda o Senhor tem o próprio Filho Jesus investigando a vida da igreja e o Espírito Santo atuando na vida da igreja. Então, para mim, é por isso que o apóstolo Paulo, mesmo diante de uma igreja problemática, começa agradecendo. Porque melhor é vocês estarem vivendo um equívoco aqui dentro do que lá fora. Porque quando você estiver lá fora, vivendo os seus equívocos, aí o negócio começa a ficar complicado para o teu lado. Porque daí você já está começando a viver os teus erros. Mas enquanto você vive os teus erros, mas você está aqui dentro, saiba de uma coisa: você está no ambiente da graça. E a gente tem um Deus que é muito bom em resolver equívocos. É muito bom em resolver problemas. É muito bom de trazer luz naquilo que está obscurecido. É muito bom de desentortar aquilo que está torto. É muito bom de quebrar gente de coração duro igual vocês. E eu. Isso é muito bom. Por isso que para mim, é por isso que Paulo começa essa carta agradecendo. Porque Paulo sabe que mesmo que haja problemas, o Senhor é soberano sobre essa igreja. Por isso que a gratidão de Paulo, ela não depende das circunstâncias. Não, se a igreja estiver caminhando perfeitamente bem, então eu vou começar a agradecer. Não, porque a igreja é pela fé. Viver é pela fé. A gente se relacionar é pela fé. Porque você sabe que a gente é complicadinho, só um pouquinho, não é igual a eles, mas estamos quase lá. A gente é assim. Então, quando a gente tem a nossa fé enraizada no senhorio e na soberania de Deus, a gente entende que esse lugar e cada um de nós está sendo cuidado pelo Deus soberano, sentado no trono. A gente tem motivo sim para agradecer. Me estranha muito gente que só desce o sarrafo na igreja. Me estranha muito. Mas eu queria que você percebesse mais do que isso, senão eu vou levar 2 horas num texto tão maravilhoso como esse. Que existe uma outra coisa também nessa gratidão de Paulo, que assim, ele dá crédito a quem tem que dar. Porque ele agradece a quem? Às estrelas, aos anjos? Não. Sempre agradecemos a Deus. E aí deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Se você está aqui nessa noite e você está ouvindo isso com o coração cheio de fé, ou às vezes assim, com uma gotinha de fé, se você olha para tudo isso e você crê, você olha e diz: caramba, cara, que massa, tipo, faz muito real tudo isso para mim. Saiba de uma coisa: quando você se converte, você não se converte porque quem falou para você é muito sábio, para quem falou contigo tinha uma retórica excelente, para quem é muito inteligente, o ambiente, as circunstâncias, a capacidade. Ninguém que está aqui e que possa olhar assim humildemente e falar: cara, eu me converti, foi convertido por qualquer fator humano, mas só foi convertido pelo poder do Senhor. É por isso que Paulo também agradece, porque ele olha para essa igreja e Paulo reconhece Epáfras, dizendo: cara,
Foi você que fez toda essa coisa acontecer. Mas Deus é exaltado, porque Deus quem usa as nossas mãos para fazer as coisas acontecerem. Então é maravilhoso perceber como Paulo trabalha nesse movimento, dizendo: vocês, igrejas, são o povo do Senhor. Você, homem, você, mulher, você, filho e filha, se você está aqui nessa noite e você crê em tudo isso, não foi só porque você simplesmente saiu do caminho e falou assim: não, vou sair do caminho do inferno para entrar no caminho do Senhor. Não, vou sair do caminho de uma vida para mim mesmo e vou entrar no caminho do Senhor. Se você está aqui nessa noite crendo em tudo isso, é porque o Senhor trouxe você para si. E mais do que isso, você tinha que entender que isso deve gerar uma segurança no teu coração. Porque se a tua salvação dependesse do que você é, do que você faz, uma hora você está, uma hora você não está. E eu vivi isso a minha adolescência inteira até entender o que era graça. É um Deus que me ama, mesmo eu não merecendo nunca. Não sei se eu já contei, mas rapidinho. Na adolescência eu digo que o meu momento de conversão foi quando eu estava numa noite, orando antes de dormir. E eu falei assim: Jesus, eu quero pedir que o Senhor só me mate, só me leve quando eu estiver pronto para me encontrar com o Senhor. E aí depois eu falei assim: mas peraí, então eu nunca vou morrer, porque eu nunca vou estar pronto para me encontrar com o Senhor. Aí eu falei: então isso que é a graça. Ele me ama mesmo quando eu não estou pronto. Mesmo inacabado, Ele vai me levar. Porque não é aqui que a gente está pronto, é lá que Ele vai nos aprontar. Aí eu falei: me converti. Aí já escrevi assim na capa da minha igreja, da minha Bíblia, assim, o dia da conversão. Essa parte não. Mas foi assim, no meu quarto à noite, eu falei: cara, agora eu me entendi. Eu nunca vou estar pronto. Então todo aquele lance, não, quando eu vou melhorar, aí eu vou começar a ir na igreja. Então nem não era para ter ninguém aqui. Ninguém ia estar aqui. Então por isso que Paulo está trabalhando uma segurança. Porque quando você se sente culpado, e se chega a carta de Paulo, você fala: de uma errada. E aí Paulo começa agradecendo, você começa a perceber que ele está dizendo: cara, você já tem tudo que precisa, não precisa procurar segredos aí fora, não. O Senhor ama vocês, essa é a garantia da herança que vocês têm, porque o Senhor não muda. Aquele que começou uma boa obra, Ele vai terminar. Então toda essa ação de Paulo, num trechinho, é para moldar e para guardar o coração dessa igreja que estava começando a ficar ansiosa, pensando assim: mas será que a gente não tem que começar a adorar anjo? Será que não tem que trazer alguns ritos judaicos para dentro da igreja, para a gente ser mais aceito por Deus? Cara, será que a gente não tem que deixar de comer algumas coisas, perceber algumas festas? Tudo isso estava acontecendo. E tudo isso está acontecendo hoje, na vida da igreja. Só que mais do que isso, em nome de Jesus, estou demorando muito, olha só como ele termina esse texto, porque isso aqui é maravilhoso. Porque ele diz assim, ainda nessa ideia de um Deus que intervém, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Cara, eu acho fascinante isso daqui. Essa coisa de um Senhor que olha para a gente e diz: Ele nos tornou dignos. Ou numa outra coisa mais profunda, Ele nos tornou qualificados. E o que isso significa? Ele nos tornou. Porque antes a gente não era. O nosso pecado, isso que já nasce na gente, a nossa condição humana, ela é contrária a Deus. Porque não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há... Quando Paulo fala sobre isso em Romanos 3, ele coloca de um jeito ali que você fala: meu Deus, onde ele vai chegar? Daqui a pouco eu vou pensar: será que eu tenho que morrer? Porque ele começa a destrinchar a alma humana, dizendo: ó, ninguém pode ser aceito por Deus. Ninguém será aceito por Deus, porque Deus vai olhar e dizer: ô Rodrigo, fiquei muito feliz com a tua vida, então eu falo assim, pode entrar. Não, ninguém. Ele nivela dizendo: não tem ninguém que vai ser aceito por Deus por quem é, por quem quer ser. Tudo vem pela graça de Deus. E aqui tem
tem essa coisa maravilhosa, porque ele diz, Deus nos qualificou para entrarmos nessa herança. Então assim, talvez isso sirva para você. Se você está aqui nessa noite, se você vai ouvir isso aqui num outro momento, e você está lutando para tentar ser aceito por Deus, solte as armas. Solte tudo aquilo que você assim acha que pode atrair o olhar de Deus, o amor de Deus, porque nada atrai. Isaías diz que os nossos pecados são como as nossas melhores obras, são como trapos sujos diante de Deus. Pense assim em duas figuras quando o profeta Isaías diz isso, e depois você procura no Google. Ele fala de trapos sujos, e trapos sujos talvez tenha a ideia de um leproso que se enrolava na sua enfermidade mortal, e ele se enrolava naquele pano assim que vai ficando podre junto com ele. Ou, nos tempos antigos, quando não havia o benefício que as mulheres têm que comprar uma vez por mês para usar no seu período, elas colocavam panos nos seus órgãos, ou no seu corpo. E aí o profeta Isaías diz, sabe as maiores coisas que você faz? É como um pano que a mulher usa, não sei usar o termo, mas você já entendeu. Quando está menstruado, tipo, para não se sujar, sei lá, é bem delicado falar isso. Ou um leproso tentando fazer com que o seu corpo não apodreça. As coisas mais maravilhosas que você pode terminar o dia e falar assim, hoje foi bom. O profeta Isaías falou, podridão pura. Não tente ser aceito por isso, porque só o Senhor pode te fazer digno, ou ser qualificado para participar dessa herança. Só que aqui tem duas palavrinhas que eu acho maravilhosas que eu quero que você veja. Ele usa essa palavrinha dizendo, pois ele nos resgatou. Cara, resgatar é maravilhoso, porque eu quero que você pense assim, não deu tempo de fazer o slide, mas assim, que eu tinha que fazer correndo hoje. Pense em dois mundos. Você tem dois mundos aqui. Ele é governado por um sistema de império. E aqui, ele é governado por um reino de amor. O império, ele impõe. O império, ele impõe a sua força sobre você. Você querendo ou não, ele impõe. O reino de amor, não. O reino de amor, ele te constrange. Paulo está dizendo, nós fomos resgatados do domínio das trevas, desse lugar que impõe sobre nós do mal, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Esse lugar que nos constrange. Esse movimento de que nós saímos da podridão do pecado, desse pecado que é imposto sobre nós, que a gente mesmo querendo fazer o bem, a gente não consegue. A gente foi resgatado, a gente partiu daqui para ir nesse reino de amor. E essa ideia dessa passagem é a ideia de êxodo, de um povo que vivia escravizado pelo domínio egípcio, e aí o Senhor falou, vão para a liberdade. É uma imagem do Antigo Testamento aqui. E o que para mim é mais fascinante é que Paulo está dizendo, as boas novas de Jesus nos faz vivenciar um novo êxodo. Nós somos transportados, nós saímos desse lugar de imposição, de podridão, e agora nós estamos livres em Jesus para o reino do seu Filho amado. E lá no Êxodo, o que garantia uma saída vitoriosa dos israelitas do meio do Egito? O sangue das portas. O que garante a nossa caminhada, a nossa jornada nesse novo Êxodo? O sangue de Jesus na cruz. Lindo essa imagem. E ele diz, nos transportou. Só que aí tem um problema aqui, cara. A Tuane diz, a gente diz sem vergonha nenhuma, mas com muita tristeza, que a gente tem a mão podre com a planta. Cara, a gente tem a mão, a gente mata cacto. Cara, eu nem sei como Ô Rafa, como é que foi o nome dos negócios que a gente pinturou aqui? A samambaia lá no casamento da Rafa está viva ainda hoje. Eles não põem água desde o casamento. Não, mentira. Mentira, coloquei mais.
Coloquei 2 vezes. Não tô brincando. Toda semana eu coloco, mas tem umas folhas lá que eu tô olhando assim, você tá querendo morrer, né? Aí o pessoal falou, não, você tem que conversar com planta. Eu falei, não, mas aí então aí eu tenho que procurar a Nanda depois para fazer um tratamento psicológico, alguma coisa. Mas aí o que acontece? Cara, teve, assim, eu sempre tento fazer isso e nunca dá certo. Ah, vou pegar uma planta, vou tirar daqui e vou colocar aqui. Cara, ela sempre morre. Ah, vou tirar do vaso e vou colocar ali no meu jardinzinho. Cara, eu não sei o que acontece. Sempre, se alguém tem algum especialista aqui, depois a gente pode fazer uma assessoria, alguma coisa assim. Cara, vai morrer. E eu acho curioso. Porque assim, quando não morre, que não é nos meus casos, às vezes ela parece que vai morrer, mas assim, magicamente ela volta e ela fica normal. Eu já reparei isso. Geralmente a minha, ela parece que vai morrer e morre. E aí eu jogo fora. Mas em outros casos eu já vi acontecendo e falo assim, não vingou. Cara, dava uma semana o negócio. Leva tempo, sabe? Esse nosso encontro com o Senhor, esse chamado de Deus, ele às vezes leva um tempo da gente criar as raízes. Então você pode estar aqui olhando e falar assim, caramba, beleza. O chamado do Senhor é algo maravilhoso, é algo que encoraja Paulo, que encanta Paulo. Paulo quer encantar a igreja. Mas eu queria dizer uma coisa para você mais uma vez. Se você está aqui nessa noite, e você que tem crido em tudo isso, foi porque o Senhor te chamou a crer. E isso que tem que encorajar o teu coração. Mas Rodrigo, cara, sinceramente tem coisas assim que eu não cheguei ainda. Porque você ainda está criando raízes nessa nova terra que você está vivendo. Você está num domínio de trevas. Então assim, demora um pouquinho. E eu posso dizer uma coisa para você, melhor do que eu, Deus não vai deixar você morrer. Com essas novas raízes, nesse novo lugar, nesse novo ambiente, nessa nova terra, Ele é bom. É que às vezes é um tempo, às vezes você é complicadinho demais. Mas eu sei que você está indo lá. O Spurgeon tem essa frase que ele diz assim, Deus diz a Abraão, sai e ele sai. Por quê? Porque o chamado de Deus é divinamente aplicado e divinamente imposto. Isso significa que ele é eficaz. Em outras palavras, Deus sempre realiza o que quer realizar. O chamado de Deus é eficaz. E ele está acontecendo na tua vida. Se você está aqui, você fala assim, não, mas eu nunca ouvi. Está ouvindo agora. Não porque há alguma autoridade em mim, mas porque esse é um texto que está dizendo, o Senhor está chamando pelo teu nome, dizendo, sai desse império, sai desse lugar maléfico. Porque esse lugar é onde você não vive o que você quer. É imposto as trevas sobre você. E vem para esse reino do Filho do Amor. Porque Ele não impõe, mas Ele constrange você. Cara, é maravilhoso isso, né? Ou mais uma vez na igreja, às vezes a gente reclama, mas o amor de Deus nos constrange. Se você começar a reparar isso, você vai entrar numa neurose. Porque você fala assim, cara, tem um monte de coisa que eu não sei porque eu faço, mas eu faço assim para Deus. Porque se fosse para tomar uma decisão igual qualquer coisa da vida, eu não ia nem me preocupar. Mas esse amor constrange. E esse é um constrangimento santo que você é chamado a experimentar. Então essa era a primeira coisa que eu queria que você disse. Se você está aqui, é porque o Senhor te chamou pelo nome. E esse é o primeiro lado do chamado de Deus. Mas não se preocupe, porque eu não vou levar tanto tempo nos outros não, senão a gente sai só amanhã. Você vai perder o final do Fantástico. A segunda coisa que eu quero que você veja aqui comigo, ou vai começar a assistir Band of Brothers, que eu acho que tem na HBO, se eu não estou enganado. O verso de número 4, ele vai falar assim, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus. Paulo, ele vai entrar por um capítulo agora que ele vai dizer assim, é o seguinte, cara, eu olho para vocês e eu vejo que vocês tiveram um encontro divino. E aí se você está aqui nessa noite, você fala assim, Rodrigo, sinceramente eu não sei se eu sou convertido.
O apóstolo Paulo ele vai dizer, ó, eu vou dar 3 coisas para você que não são naturais. Tipo, não é natural o que eu vou dizer, mas é uma evidência sobrenatural de que vocês tiveram um encontro com o Senhor. E ele diz o quê? A fé, o amor e a esperança. E isso daqui é maravilhoso, porque ele diz, ó, eu olho para vocês e eu vejo uma fé que vocês tiveram em Cristo. Ou seja, eu olho para vocês e a fé de vocês olha para trás e vê Cristo. E crê nesse Cristo. E eu olho para vocês e eu vejo que vocês continuam tendo essa fé. Vocês continuam crendo. E eu olho para vocês e eu vejo que essa fé de vocês, ela também aponta para um destino final. Quando vocês aguardam a vinda de Cristo para que vocês vivam com Ele para sempre. Mas Ele também olha e diz, eu vejo o amor que vocês têm uns pelos outros. E aí presta atenção, que é aqui que a coisa começa a ficar pegada para o nosso lado. Porque Ele diz, eu olho para vocês e eu vejo o amor que vocês têm uns pelos outros. E assim, não é nenhum aos outros, é o amor por todos os santos. Eu olho para vocês e eu vejo que vocês amam todo mundo na igreja. Cara, isso aqui é impossível. Paulo deve ter exagerado. Mas ele diz, eu olho para vocês e eu vejo que vocês veem o Senhor com amor. Então vocês amam a igreja. E eu sei que vocês também amarão viver uma eternidade com essa igreja. Cara, para mim isso aqui é fascinante. Porque geralmente a nossa tendência é a gente poder amar aqueles que mais se parecem com a gente. Aqueles que têm a mesma idade e o mesmo gosto. Coisas em comum. E eu acho fantástico essa palavrinha que muda, porque ele diz, eu vejo que vocês amam todos. E assim, deixa eu fazer um exercício prático com vocês. Cara, se a gente for pensar que a gente vai viver a vida inteira, ou melhor, a eternidade para sempre, redundância, mas ok, com cada um de nós, a gente vai estar vivendo eternamente lá. Será que tem espaço para a gente não se dar bem aqui? Porque o Paulo olha e diz, cara, eu sei que vocês estão entendendo essa herança eterna. Então assim, não cabe a gente não se dar bem aqui. Não cabe. Lógico que você vai ter gosto, vai ter... Não, tem gente que o santo não bate. Mas assim, você não precisa falar mal. Você não precisa ter algum discurso de ódio, tentar queimar. Basta ficar quieto. Às vezes ficar quieto é demonstrar amor para algumas pessoas. E o apóstolo Paulo olha e diz, eu vejo isso em vocês. Eu vejo que vocês se amam, que vocês cultivam um relacionamento, uma comunhão. Só que mais do que isso, eu vejo a esperança em vocês. Porque vocês olharam para trás e creram. Vocês continuam crendo nessa esperança e vocês aguardam a reta final desse encontro com o Senhor. Então vocês têm esperança. Fé, amor e esperança. Até parece discurso político. O prefeito de São Paulo tinha um negócio muito parecido com esse daqui que já faleceu, mas não era esse daqui. E o que é fantástico é perceber que o apóstolo Paulo está dizendo, sabe, vocês têm ouvido muito sobre procurar os segredos para viver uma plenitude, uma coisa espiritualizada. Sabe a maior evidência de que vocês estão tendo uma relação saudável com Deus? É que vocês têm fé, que vocês se amam e que eu olho para vocês e eu vejo esperança. As coisas mais simples do mundo. Não, eu acredito, Rodrigo. Então beleza, primeiro você já passou. Não, cara, eu sou uma pessoa complicada, mas assim, eu consigo demonstrar interesse por aqueles que estão vendo. Beleza? Não, cara, eu sei que as coisas estão indo bem estranhas, mas vai terminar bem. Fechou. Isso é um sinal de que você está tendo uma relação saudável com Deus. E que não precisa procurar por uma plenitude maior. Como era o problema do apóstolo Paulo, dessa igreja, desse contexto. E como era e é também o nosso problema de que às vezes crer no simples é pouco demais. E o apóstolo Paulo vem e diz, fique tranquilo. Porque isso é o que importa. E a partir disso é que vocês vão viver algo que realmente vocês vão poder ter uma experiência plena com Deus.
Então, mais uma vez eu volto. Veja que a questão do apóstolo Paulo é: simplesmente se aprofundem naquilo que vocês já têm. Não precisa procurar lá fora. É só se aprofundar no que já tem. E aí não é à toa que ele vai dizer cinco coisas aqui, e eu vou passar rapidinho isso, mas que é muito curioso. Porque ele diz assim, é o seguinte, deixa eu ver se eu coloquei, maravilhoso. Ele diz assim, vocês ouviram o Evangelho, teve um momento em que vocês ouviram pelo Epáfras. Essa palavra, ela está em movimento. Esse Evangelho, essa boa notícia de que Deus nos ama e morreu por nós, ela está acontecendo. Então, assim, não é um segredo, não é uma coisa secreta que você tem que descobrir, sempre pelo contexto da igreja. Mas também, essa mensagem, ela está frutificando e crescendo. Ou seja, essa notícia, essa boa notícia que você e eu cremos, ela está dando certo. Está dando certo, sabe? Às vezes a gente começa a olhar, mas a mensagem é tão simples. Jesus te ama. Então você só tem que reconhecer que você é pecador e correr para Ele. Que a gente às vezes fala, mas peraí, tem que fazer alguma coisa para tornar mais bonito, né? Porque às vezes o simples é chato. Termina o sermão e fala assim, o que a gente faz agora? Não, só creia. Vai para casa crendo, creia amanhã, creia na terça. Não, mas só isso? Não, mas tem que fazer alguma coisa. Não. É simples e puro. Dá muito trabalho. Mas às vezes quer procurar alguma coisa, assim, fazer alguma coisa para dizer, não, agora eu fiz, agora. Não. É essa caminhada. Então está dando certo, está frutificando, está crescendo. Como Epáfras também foi fiel em sua mensagem. E aí ele termina dizendo o quê? E ele me disse que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Ou seja, vocês ouviram e vocês foram transformados. Vocês ouviram e vocês aprenderam. E entre vocês ouvirem e vocês crerem e serem transformados, está rolando tudo isso. E é onde que Paulo quer chegar. Eu olho para vocês e eu vejo que vocês estão sendo transformados por Deus. E aí eu te pergunto, você hoje é uma pessoa mais transformada do que domingo passado? Do que o mês passado? Até esse momento assim, do ano, às vezes parece que é ano novo ainda, eu tenho essa sensação. Você está mais transformada do que do ano passado? Você está buscando viver essa transformação? Porque às vezes, eu sei que isso acontece comigo. Eu começo a olhar para a minha vida e falo, cara, parece que só tem o antigo Rodrigo, não tem o Rodrigo depois da intervenção. Eu olho para mim e falo, mas caramba, como é que eu ainda posso ficar fazendo, pensando, agindo, reagindo a coisas assim, mesmo depois de ter tido um encontro com o Senhor? Como é que pode? Mas pode. Essa é a desgrama da transformação divina. Pode. E vai ser assim. Leva tempo, como eu te disse. Mas Rodrigo, então como é que eu faço? Cara, deixa eu perguntar, e eu espero que você seja muito sincero olhando para dentro de si. Quando eu digo assim, transformação, quando eu te digo, o Senhor está te transformando, está trazendo coisas novas em você, está habitando em você, está renovando algumas coisas, está tratando algumas coisas, você consegue ver isso? Porque às vezes a gente já quer dizer, não, para ter uma transformação, assim, tem que ser um negócio radical. E às vezes na nossa vida não é sobre o que a gente é, mas sobre o que a gente espera. Deixa eu tentar ser mais simples nesse raciocínio. Essas coisas ocupam a tua mente? Pensar em Deus, igreja, santificação, evangelho, essas coisas estão na tua mente, estão no teu coração, elas têm espaço em você? Porque se elas têm espaço em você, você dá a mão comigo e a gente vai para casa feliz. Agora, se você olha e fala, cara, eu passo a semana inteira e essas coisas não estão comigo, desde que eu nasci até hoje eu olho e assim, até sei algumas coisas, mas essas coisas não estão comigo.
Eu acho que é aí que começa a coisa. E é aí onde esse ciclo não fecha. Porque você ouviu. Tem muita gente anunciando. Às vezes, você vê gente do teu lado que está acontecendo muita coisa. Às vezes alguém muito próximo, alguém chegou e você falou, é isso aí. Mas falta o último estágio. Que é o estágio onde você aprende. É o estágio onde você é impactado por aquilo. E aquilo já não é algo mais distante. É algo que mora dentro de você. Cara, você não conseguiu vivenciar tudo aquilo ainda. Você está ouvindo isso daqui, você fala, não, mas caramba, está até difícil de entender. Mas essas coisas estão aí dentro. Porque se elas estão aí, essa é a boa notícia. Do que significa um chamado transformador. É sobre você ver que existe uma mensagem, existe um movimento, existe uma realidade, existe um chamado e uma transformação. Essa é a lista de Paulo. E ele diz, aonde você está? Você está experimentando isso? Você está vendo isso? Ou pelo menos, você está desejando isso? Porque na minha fase atual, é mais desejo do que evidência. Mas exige esse desejo. Porque essa é a segunda coisa. Depois do Senhor intervir, Ele começa a te transformar. E a última coisa que eu queria que você visse comigo aqui nesse texto é que o chamado não apenas intervém, o chamado não apenas transforma, mas o chamado também nos encaminha para uma missão. E aí olha só o verso 9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Não quero gastar tempo com isso, porque da penúltima vez que eu preguei aqui, eu já falei sobre conhecimento de Deus, que sempre faz parte das orações do apóstolo Paulo. Mas o Paulo, ele ora dizendo, cara, eu quero que vocês sejam muito cheios do pleno conhecimento de Deus, para saber viver. E para saber responder aos embates que vão surgindo ao longo do teu dia. E aqui que entra essa coisa. Eu oro para que vocês conheçam a Deus. Qual que era o problema de Colossos? Cara, legal conhecer a Deus, mas começa a conhecer alguns ritos, alguns anjos, algumas abdicações de alimentos, de festas. E aí o Paulo escreve dizendo, não, isso aqui é bobagem, joga fora tudo isso. Você precisa conhecer a Deus. Então, às vezes, quando você começa a entrar por esses caminhos, como eu, e começa a se perder com essas coisas assim, meio colossenses, saiba que o grande problema seu não é social, não é cultural. O problema seu é teológico. Se você às vezes olha e fala, Rodrigo, eu precisava dar um up na minha vida, cara. Quem você indica? Conheça a Deus. Olha que simples e chato. Porque você fala, não, tem aqui 10 metros de crescimento espiritual. Não, legal? 7 chaves, assim, não. Já ficou meio parcial, então o negócio é esquisito. Mas assim, ou aquela galera do charuto que está toda hora aparecendo no meu TikTok, eu estou querendo me matar com aquilo. Mas pula essa parte, deixa quieto, bloqueia esse comentário. Mas o que acontece? Paulo está dizendo, cara, o problema de vocês é que vocês precisam conhecer mais a Deus. Rodrigo, mas eu tenho tantas dúvidas. Elas não vão ser talvez totalmente respondidas, mas às vezes Deus vai dizer, as tuas dúvidas são bestas, então passa por cima e vai para outra coisa. Porque Deus espera que você conheça Ele. E isso faz parte da missão que Ele colocou em cada um de nós. Então veja que o apóstolo Paulo é um gigante, é um missionário, é um plantador de igreja, é um cara sensacional. Mas é um cara que diz, cara, eu oro para que vocês conheçam o Deus de vocês. Eu oro para que vocês aprendam e que esse conhecimento de Deus pese no coração de vocês. Porque eu não sei se vocês não perceberam ainda, mas vocês são homens e mulheres, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, inacabados. A gente é completamente inacabado. E é isso que Paulo está dizendo. Só para não falar que eu não falei desse livro, o Cacá brigar comigo. Cara, tudo que eu estou falando aqui está lá. Mas olha só essa citação do livro.
Até coloquei aqui para ficar evidente. O discipulado não é um processo de tamanho único. Nem produz discípulos a cada hora como uma fábrica de geringonças. Nem sei quem usa esse termo aí. Ele chama todos os seus discípulos e expõe as mesmas exigências e requisitos. Mas ele faz concessões às nossas formas individuais de aprendizagem e usa toda a nossa vida para desenvolver a nossa fé. Para mim é muito sacanagem essa parte final. Porque fala assim, beleza, cristianismo não é uma fábrica, você entra na igreja e já sai de um jeito, mas existe a peculiaridade de cada um, o tempo, o momento. Agora a sacanagem é que a gente vai levar a vida inteira para ele nos desenvolver. Então a vida inteira você vai estar inacabado. Então aprenda isso, porque isso não tem que te desanimar, mas tem que dizer, Senhor, que eu seja um inacabado quase pronto, que eu conheça o Senhor quase completamente, que eu ame a igreja quase como se fosse tudo, porque nunca vai ser, só quando a gente se encontrar com Ele. E aí o nosso texto termina dizendo assim, e isso que eu estou dizendo, conhecer a Deus, é para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Ou seja, discípulos continuam indo. Discípulos não chegam a me converti, fechou. Não. A gente continua aprendendo com o Mestre. A gente continua aprendendo. Sabe, tem uma frase, eu não sei se é da Hilson ou da Hilson, dependendo de como você fala isso. Eu não sei se é desse, se eles roubaram de alguém ficar na miúda, mas é tão óbvio que... Mas talvez seja deles mesmo, que diz assim, ser salvo não nos custa nada, ser discípulo nos custa tudo. Cara, isso aqui é lindo. Agora é óbvio, mas ser salvo é um ato, mas ser discípulo é um processo. O que Paulo está dizendo aqui é, eu oro para que vocês sejam cheios do Espírito Santo, por quê? Porque vocês possam frutificar em toda boa obra, vou passar rapidão para a gente ir para a ceia, crescendo no conhecimento de Deus, em segundo, são 4 particípios, e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Só um detalhe importante, aquelas coisas chatas que você tem que ouvir. Perseverança é a graça que suporta. Que você tenha graça para suportar a tua vida. Olha que coisa animadora. Graça para suportar tudo que vem. Paciência. Que você seja paciente. Que você seja longânimo. Mesmo sendo provocado. Isso aqui é o que a gente precisa para começar a segunda-feira brava. E tudo com alegria. Que aí é para desanimar mesmo, né? Pelo menos ficar quieto, né, Senhor? Não, tem que... Senhor, e ainda dando graças ao Pai. Perceba, frutificar, crescer, fortalecer, agradecer. O que Paulo está dizendo? Vamos recomeçar a nossa vida? Toda essa linguagem de frutificar e crescer, se você ler ao contrário, isso aqui é meio que uma antítese do Éden. O que Paulo está dizendo é, se você olhar o verso 15 do capítulo 1 aí, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo vai entrar num capítulo, num versículo, num outro cômodo dessa casa de Colossenses, que ele vai dizer assim, Cristo é o recomeço da história. Cristo é o recomeço, Ele nos dá a oportunidade de viver uma nova criação. Por isso que Ele intervém, por isso que Ele nos transforma e por isso que Ele nos missiona, se é que essa palavra existe, para que a gente passe então a viver uma nova criação, uma nova, aquilo que deu errado no Éden, agora com Cristo ao nosso lado pode acontecer. E tudo isso para quê? Para que a gente viva essa experiência da missão. Tudo isso por quê? Para que a gente aprenda que a missão não depende daquilo que a gente faz, mas de quem a gente é. Você pode servir ao Senhor em todo canto do mundo inteiro e vai ser muito massa. Mas não adianta nada se o teu coração não está vivendo isso. Porque é mais sobre ser do que fazer.
A tua vida impacta muito mais do que as tuas obras. E é nesse caminho que Paulo entra. E é nesse caminho que eu termino. Porque em tudo que Paulo diz, Paulo está dizendo: você só precisa aprofundar aquilo que você já tem. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Cara, para mim esse é um texto que, embora eu fale muito, mas Paulo está querendo incendiar os nossos corações com um texto desse. Paulo está querendo inflamar os nossos corações, porque Paulo sabe que a gente se torna mais parecidos com aquilo que nós fascinamos.